Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, do verso 11 ao 15. O nosso tema, a mentira dos religiosos. O texto bíblico nos diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Meus amados, enquanto as mulheres se dirigiram aos discípulos para informá-los o que tinha acontecido e principalmente a mensagem do Cristo ressurreto, alguns dos soldados romanos que também haviam testemunhado a aparição do anjo e o túmulo vazio foram até a cidade para comunicarem aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Imediatamente, os saduceus convocaram os fariseus para uma reunião. Juntos, eles traçaram um plano para que a verdade não aparecesse e eles não fossem totalmente desmoralizados perante a nação de Israel, diante dos romanos e dos gentios. Assim, para encobrirem que Jesus havia ressuscitado e realmente era o Filho de Deus, as autoridades religiosas inventaram uma mentira ainda pior do que a acusação que tinham feito contra o Messias. Eles subornaram os guardas com grande soma de dinheiro para declararem ao povo que durante a noite, enquanto dormiam, os discípulos tinham furtado o corpo do Mestre. Todavia, se estavam dormindo, como viram os discípulos raptando o corpo? E por que não os impediram? Por outro lado, se um soldado romano fosse pego dormindo em seu posto, ou se um prisioneiro escapasse, a sua pena era de morte. Por isso, os religiosos trataram de os tranquilizar, afirmando que, caso Pilatos ficasse sabendo do acontecido, eles os defenderiam e os justificariam, de forma que nenhuma punição seria imposta a eles. Assim, essa grande mentira foi semeada entre os judeus e se tornou uma verdade que persistiu não só até o momento que Mateus escreveu o Evangelho, mas até os nossos dias. O povo que serve a Deus deve ser reconhecido como aqueles que vivem e falam somente a verdade, sempre fugindo da mentira e não compactuando com os que mentem. No texto lido, vemos uma situação no mínimo espantosa de homens que representavam o eterno diante do povo, escondendo a verdade, inventando calúnias e subornando as pessoas ímpias para mentirem com o objetivo de encobrirem a verdade. Infelizmente, com o passar do tempo, essa realidade não mudou. Pelo contrário, todo tipo de mentira e engano parece ficar cada vez mais comum no meio da nossa sociedade, se fortalecendo de tal forma que a verdade se torna mentira e a mentira verdade. O cristão genuíno não se deixa dominar por essa asquerosa inversão de valores dos homens, mas permanece sempre com a verdade, que é um princípio divino. Que Deus nos abençoe, meus amados, e mais esse dia de meditarmos na sua palavra.